Hum, Você citou aí, né, que o randonê tem todas essas distâncias, né, 200, 300, vai até 600 quilômetros. O pessoal que está querendo iniciar agora nessa questão do ciclismo de longa distância, comenta para a gente um pouquinho como que é isso, a rotina de treinos. tá. Deixa eu só fazer um parênteses. Não vai até 600. Na verdade, as provas até 600 são os BRMs, Brevet Randonneur Mondial. Eu não sei falar francês. É uma categoria, né? Existem provas acima de 600 quilômetros, são as de 1.000, 1.200, 2.500, essa coisa toda. Essas provas são os LRMs, Le Randonneur Mundial. É um outro tipo de homologação, as regras mudam um pouquinho e tal, mas na verdade as opções são infinitas, né? Não termina só em 600. Rotina de treino. A pessoa que quer fazer isso, a primeira dica, e não tem como fugir, é hora de bunda. A gente tem que ter muito. A gente não precisa necessariamente fazer um volume muito grande de quilômetros por semana. Se conseguir, ótimo, né? Mas o ideal é que a gente tenha muitas horas em cima da bicicleta para, né, para acostumar a posição, a pegada, o drop, se você for com uma speed ou com uma gravel, ou flat, né? E as poucas. Opa! E como a gente fica em cima do guidão flat durante muitas horas, né? Então, assim, a gente tem que acostumar o corpo nisso, nessa posição. E aí, uma coisa muito pessoal, tá? Porque, enfim, o que funciona para mim. Eu tento sempre manter um acumulado semanal de uns 200, 250 quilômetros. Né? Ou fazendo treinos curtos de montanha, ou pegando estradão e fazendo, né, treinos curtos de 3, 4 horas e tal. Desde que, durante a semana, uma semana boa, se vocês perguntarem para mim, eu rodei entre 200 e 250 quilômetros. Tá? Quando vai chegando próximo às provas, desses 250 quilômetros, acumulados, se eu fizer 15 num dia, 30 no outro, 40 e tal, não sei o que lá, chegando próximo às provas, faltando um mês das provas, eu mantenho mais ou menos isso, mas um desses pedais eu tento fazer de 100, de 150, né, para poder dar aquela acabamento na carcaça. E vou, né, e vou, não tem jeito. A gente não precisa fazer um pedal de 300 quilômetros para participar de uma prova de 300 quilômetros. Desde que o corpo esteja acostumado, né? Desde que o nosso corpo esteja ativo, a memória muscular ativada. Você não precisa rodar 400 quilômetros para fazer uma prova de 400. Continua, né, naquela manutenção e vai. Uma coisa que a gente precisa se preocupar muito mesmo é com a questão de suplementação para quem precisa. Né? As 2 vezes que eu negligenciei isso, eu quebrei, mas a marreta ela veio daquele jeito que eu tive que pegar resgate, eu não consegui voltar para casa, faltando 50 quilômetros para chegar em casa, em que eu negligenciei a suplementação, depois disso nunca mais, eu vi que realmente que era necessário. E é isso, manter um volume de treino e sempre prestar atenção na suplementação e o que você come. E se alimentar bem, comer bem, né? Não adianta querer emagrecer num treino ou comer pouco num treino para poder. Não. A gente emagrece, né? A gente define a carcaça ao longo das semanas e dos meses. Né? Durante uma prova, a gente não tem que economizar água, não tem que economizar comida, não tem que fazer nada disso. Deixa para testar no treino. Durante a prova, segue a cartilha direitinho. Mas enfim, isso é o que funciona para mim, né? Aí cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Cada biotipo né? Às vezes a demanda de treino é maior ou menor, dependendo da pessoa. Aí com vocês aí, que vocês são professores de educação física. Mas aí, Werther, mesmo Ah, você não sendo da área da educação física, cara, eu vou te dizer que você deu uma aula aqui pra gente, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante, que às vezes a galera da educação física é muito relutante, é com essa questão do conhecimento prático, né? A gente não pode desprezar essa experiência que você tem, só, o cara não é formado na área, então não vou dar ouvido à experiência dele, o que ele tem para compartilhar, né? Inclusive, uma das coisas que você falou aí, foi uma das primeiras situações que me veio à mente, né, quando a gente fala de corrida de longa distância, né, ciclismo de longa distância, que é a questão de hidratação, questão de termorregulação. Esses são termos técnicos assim que a gente usa, mas que eu acho que são bem acessíveis, né? Por exemplo, você falou de questão de suplementação, eu acrescentaria aqui também a ideia de equilíbrio hidroeletrolítico. Eu falei para a sim, galera que eu ia entra na adorar usar suplementação esse que eu quis termo. falar. Isso. Assim, a gente sabe que uma
uma distância tão longa quanto essa, né, pode ter assim, impactos seríssimos, né? Então todo cuidado é pouco, não vá querer se aventurar sozinho nessa empreitada. Então compartilha para a gente assim da sua experiência, né? Como que você faz esse processo que você chamou de suplementação? Quais são suas atenções nesse sentido, seus cuidados? Você tem algum profissional que te auxilia? Como é que é? Bom, vamos lá. Hoje eu tenho 45 anos. Eu fiz a minha série com 40 anos. Em 2015, eu fiz tudo só com água. Só com água. Água, e quando chegava nos PCs tomava um Gatorade. Meus treinos eram assim, as provas eram assim, eu tava meio que cagando, né? Com perdão do francês para isso. Aí eu comentei com vocês, 2016 foi meio parado, 2017 eu fiz só as provas de 200 e tal, e as provas de 200 elas são ok, assim, de serem feitas quando a gente tá, né, tá mantendo lá o nível de treino legal. E aí eu percebi, isso foi em 2019, se eu não me engano. Tem um percurso aqui de treino de 200 quilômetros no litoral, mas com muito vento, em que eu já fazia ele normalmente. A gente saía de manhã, vamos fazer os 200 lá, vamos e tal, não sei o que lá. E 2 vezes eu fui só com água. Só com água. E eu tava tomando muita água e tal, e eu comentei com vocês, com 50 quilômetros na volta, a primeira vez, meu corpo meio que entrou em colapso, assim. Eu comecei a ver tudo preto e tal, eu parei no local que a gente sempre parava para tomar água, eu sentei. Eu nunca tive cãibra, nunca. Eu não sei o que acontece. Aquela cãibra de trava, eu nunca tive cãibra. Mas nesse dia, eu olhava para minha batata da perna, ela não doía, mas parecia que tinha um alien assim na batata da perna. Eu falei, é a primeira vez que está acontecendo comigo, isso não é normal. Eu chamei o resgate, um cara de um táxi aqui, que ele, nossa, ele ganhou muito dinheiro nesse dia aí. E me levou para casa. Aí eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, mas eu falei, não, será? Aí eu fui insistir. Eu fui uma segunda vez e aconteceu de novo. Aí foi quando eu procurei uma nutricionista no começo, depois não me dei bem, hoje eu tô com uma nutróloga. E ela falou uma coisa muito verdade para mim. Ela falou, Werther, agora você tá treinando com a cabeça que você tinha há 5 anos atrás. Você tá achando que você era aquele Superman de 5 anos atrás, quando você fez a série Super Randonê. Cara, você tá 5 anos mais velho. Você já rodou milhares de quilômetros de lá para cá. Teu condicionamento é outro, teu corpo é outro, tua exigência é outra, né? E aí a ficha caiu. Minha irmã é nutricionista, né? A Cris Kroenig, ela é nutricionista. Ela já tinha falado alguma coisa parecida assim comigo também. E aí eu comecei a prestar atenção. E uma coisa muito interessante, quando eu fui na nutróloga e falei, por que você tá aqui? Não, eu faço prova de ciclismo e tal, não sei o que lá. Legal, como é que você treina isso e tal, não sei o que lá. Quando é que é a tua prova? Eu falei, 200 quilômetros e tal. Ela olhou assim de um jeito meio estranho. E como é que é esse seu calendário para 2020? Não, que seria o que eu ia fazer agora, né? Em agosto, em outubro eu vou fazer 600 quilômetros, para em novembro eu quero fazer uma prova de 1.000 lá em Goiás. Ela parou, olhou de um jeito assim, e eu percebi o seguinte, profissionais de nutrição e profissionais e preparadores físicos, pelo menos na minha conversa, não estão preparados para essa modalidade. Porque eu não consegui identificar. É óbvio que depois, com o tempo, né, conversando e tal, a gente acaba chegando num consenso e tal. Hoje eu estou com uma assessoria esportiva, e estou com essa nutróloga. A assessoria esportiva, ela prepara, né, não é o cardápio, né, a minha reeducação alimentar em função da minha carga de treinos e em cima das provas também, os períodos de recuperação, os períodos de aprimoramento, né, enfim, isso tudo. E eu tô com uma assessoria esportiva que também muda, faz aquele ciclo, né, ciclo de base, eu não sei, é vocês que sabem, aquele ciclo de 4 semanas, depois volta para a base de novo, aí coloca uma prova que já é treino para outra e tal. Eu estou bem assessorado. Você comentou, Antônio, você falou de suplementação. Eu como a prova toda, não tem jeito, eu sinto muita fome, né? Sinto vontade de mastigar, então eu já saio. Se eu não treino, eu saio de casa já com os 2 sanduíches congelados, com pão, queijo e mel. É o que dá certo para mim, para eu poder mastigar. Sachê de carboidrato eu não gosto, porque me dá muita dor de barriga, me dá muita caganeira, e depois que eu tomo um negócio desse, eu tenho que tomar muita água, né, para poder, porque é muito grosso, pesa muito no meu estômago. Então eu prefiro levar os recovery da vida,
né? Que eu já diluo, já levo os sachezinhos de recovery. Isso tudo com eu cheguei na marca direitinho, porque a gente investigou a minha demanda, eu fiz os testes do meu metabolismo basal, eu já sei meu FTP, eu já sei a minha demanda, né, eu já entendi como é que a minha máquina funciona. Então, se o recovery que eu tomo, não vou falar marca, porque isso aqui, cada caso é um caso, não for o suficiente, eu faço uma complementaçãozinha de sal, já preparo os sachezinhos, isso aqui eu vou tomar com tantos quilômetros e tal, não sei o que lá, e vou, cara. Então, assim, eu tô bem assessorado. E tem gente que caga pra isso, a verdade é essa. Tem gente que acha que só com água dá certo, e realmente, pra algumas pessoas dá. Mas pra mim, eu preciso disso. Porque se eu não fizer, eu quebro, como eu já quebrei, né, dessas vezes ainda. Bem que eu quebrei em treino, não quebrei em prova.